A gente já viu vários jogadores, inclusive, claro, eu não estou encerrando a carreira do Diego Palacio. Eu vou até contar exemplos de jogadores no final da carreira, com idade mais avançada, 32, 33, que a cartilagem com problema crônico encerra a carreira do cara. O Luiz Carlos Lopes já me detona aqui, fala, começou cedo, hein, Tironi? O anticorintiano. Se fosse o Palmeiras, teria sido a senhora vitória, mas foi o Corinthians. Vou dar a palavra para o Vessone, que está lá, direto do Paraguai, viu de perto a vitória de 2-0 do Corinthians contra o Nacional do Paraguai, que vamos combinar, não é exatamente um time muito forte. Vamos dar, né, o crédito, o Vessa apostou na entrada do Yuri Alberto desde o começo para fazer o gol e apostou no Mateuzinho jogando numa outra função, foi o cara que fez o segundo gol. Exatamente. Apesar de ter saído machucado. E aí, Vessa? Pois sinceramente está longe de ter sido uma senhora vitória. Tem jogos que você desempenho e resultado, eles estão lado a lado, uma coisa levou a outra. Ontem, para mim, eu consigo separar muito bem o resultado do desempenho. Então vou começar pela parte boa. O resultado foi ótimo, o 2-0, o time de novo não tomou gol. Dos 19 jogos do Antônio, não tomou gol em 10. Eu acho que é um número relevante. Começa a criar um pouco mais de consistência para esse time. Os números em si são bons na tabela agora, a gente depois pode mostrar, mas na tabela o Corinthians então basicamente está uma vitória. Se ele vencer agora o Argentino Júnior terça, ele já está classificado. Tudo bem que por enquanto como segundo, e aí correndo o risco do playoff, mas ainda ele teria o terceiro jogo, porque aí poderia Corinthians e Racing decidir primeiro e segundo lugar em casa, na Arena Corinthians e Itaquera, a última rodada. Então, em termos de resultado, o Corinthians cumpriu a sua obrigação e aí vem o desempenho. O Corinthians pegou ontem o pior time do Paraguai, o último colocado do Paraguaião, tomou 25 gols em 16 jogos, o time chega a dar pena mesmo de qualidade técnica, assim, e não é nem aquele time que tem uma organização, pelo menos. Um time espaçado, além de tecnicamente muito ruim, ainda não tem nem aquele tipo de consistência que você fala assim, nossa, os caras são organizados, hein? Não tem muita técnica, mas dá trabalho porque a organização, nem isso eu senti vendo do estádio. E o Corinthians fez um dos seus piores primeiros tempos, assim, incrível, não fez nada, foi de dormir, assim. Muita gente ficou com sono do primeiro tempo. Confesso que eu não entendi nada quando o Antônio Oliveira volta com os mesmos 11, nenhuma troca, nenhuma, assim. É daqueles jogos que eu falo assim, não é possível que depois desses 45 minutos não vai trocar ninguém. E ele veio sem ninguém. Obviamente eu perguntei na coletiva, ele não gostou muito, diz que é circunstância, que ele não é obrigado a fazer todas as trocas, mas esse era um caso de um jogo zero à esquerda, que pelo menos um ali poderia. Ele surge com uma surpresa que era o Biro, do nada no meio de campo. O Biro não pega na bola, com o Bidon e o Paulinho. O Paulinho ontem foi uma salada mista, ele começa como primeiro volante, passou para segundo, virou meia e terminou como centroavante, até ele sair, porque ele também não suporta os 90 minutos. Mas, de qualquer maneira, depois que ele faz as trocas, que eu acho inacreditável de não ter acontecido no intervalo, o time dá uma melhorada, o Matheus França entrou muito bem, entrou pelo meio, e aí o Fagner estava mantido, o Yuri também, o Romero de novo, uma assistência linda para o Yuri, mais ou menos como tinha acontecido no jogo de ida contra o Nacional, exatamente, o Romero vai à linha de fundo, cruza, e o Yuri complementa, no caso em Itaquera foi com o pé, e ontem foi com a cabeça. E o Mateuzinho faz essa jogada do segundo gol, na hora dele pisar e o apoio para chutar de esquerda, ele acaba com esse problema no tornozelo, na perna direita, ele não consegue nem comemorar, ele sai com aquela espécie de robofute do vestiário, basicamente para o torcedor entender, se foi torção, apenas a torção, eu imagino fora sábado e mais um pouco ele está aí de volta. Se pegou alguma coisa de ligamento, aí, meus caros, aí pode ser que seja algo muito pior.
E se for ruptura de ligamento, então, mais ainda. Ele dá entrevista, diz que, a princípio, ali no vestiário foi tudo mais calmo, só que as últimas vezes que acalmaram o jogador no vestiário, o Paulinho chegou no Brasil, virou ruptura de cruzado. Os últimos 2, 3 que acalmaram o jogador, ele dá entrevista na zona mista, não, acho que foi tudo bem, estou mais calmo, pelas primeiras amostras ali foi tudo bem, na hora que chegou em São Paulo e fez exame era algo pior. Então vamos ter que aguardar, deve sair hoje o exame do Mateuzinho. Mas de qualquer maneira, mais desempenho, mais resultado do que desempenho. Repito, não gostei do jogo do Corinthians e sinceramente eu fui cobrado, né, por alguns torcedores do Corinthians, pô, você é chato, você não consegue enxergar mérito numa vitória. É que o sarrafo tem que subir um pouquinho, gente. Se a gente não olhar para esse Corinthians que gasta 22 milhões por mês e achar que é só obrigação ganhar do último colocado do paraguaio, quando que você vai subir seu sarrafo e vai lutar contra os melhores do seu país? Por exemplo, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Inter. Quando que você vai conseguir fazer isso? Então, sinceramente, é algo para o torcedor abrir o olho. O que o Corinthians fez, na minha visão, só para resumir, foi só obrigação, viu, Tironi? Ô, Massa, mesmo o Antônio Oliveira, ali nas palavras, disse que não falou que o time jogou mal, mas falou assim, não foi. Não falou, não jogamos bem, mas o importante era ganhar, né? Sim. E é isso? Completamente. Não tem a menor dúvida. Eu não sei da onde vem essa ideia de que tudo tem que ser ou maravilhoso, ou para poder validar, ou tem que ser muito ruim para invalidar. Cara, o Corinthians jogou contra um time ridículo e ganhou o jogo. Acabou a história. Ponto final. Depende só dele na Libertadores, na Sul-Americana. Ponto final. Essa é uma questão importante. E acho que o torcedor do Corinthians precisa valorizar isso. O Antônio Oliveira já tem um plus. O Corinthians tem um goleiro espetacular. Esse goleiro aí, que fez ontem, pegou boas bolas, pegou bolas difíceis. Esse goleiro pode levar o Corinthians no mata-mata, na Copa do Brasil e na Sul-Americana longe. Porque se for para os pênaltis, quero ver quem vai fazer gol nele. Entendeu? Quero ver quem vai fazer gol nele. Esse é um acerto. Foi conturbado, o Cássio que meio que pediu, mas enfim, o treinador administrou isso. Ontem ele não tinha o Pai Garro para jogar, o Coronado não se sabe como, entendeu? Tava lá. Ele tá aí em alma, espírito, corpo, tudo ou só a carcaça, Vessa? Um pouquinho disso, porque diz o Antônio na coletiva de que o Yuri e o Coronado ele ia tentar não usar. Isso. E se fosse usar, usaria o Yuri mais e o Coronado menos. Quando ele viu que fez o gol, ele falou, não, como o Coronado só foi para coisa de minutos, ele falou, quer saber? Eu nem vou colocar ele e deixo mais alguns dias de treino. Então era aquela coisa de levar só na necessidade e tal. E o Yuri tá com um problema no joelho, ele falou. Então, gente, se a gente não levar isso em consideração, não faz sentido a gente estar aqui analisando futebol. Senão vai ficar só sob a perspectiva do ganhou, perdeu, faz a ola, quarta-feira. Não, cara, não faz sentido a gente olhar para o futebol. Se a gente não ouvir, o cara tá com problema no joelho, teve que entrar no jogo contra o Nacional, que é um time bizarro, para poder ganhar o jogo, tem alguma coisa ruim no Corinthians em termos de time ainda pronto, preparado, maduro para jogar. É óbvio que tem. Agora, isso não quer dizer... Falta de jogador. Isso não quer dizer que eu não devo, se corintiano fosse, ficar feliz com a vitória. É outra discussão, não estão no mesmo plano. Perfeito. Entendeu? A questão do elenco, a gente tá aqui, o Arnaldo, você também, né? O Vessone, nós estamos falando sobre isso desde que isso começou. Vai faltar jogador, faltou ontem. O meio-campo do Corinthians foi um negócio esdrúxulo. Lembra? Eu vou falar que eu tive essa... mas vai jogar de 5, de 8 ou de 10? O Paulinho. Como vai ser? Entendeu? Ele jogou nas 3, entrou o Biro. Ele jogou de 23, porque ele fez o 10, o 8 e o 5. Isso, entrou o Biro meio perdidão no jogo. Sabe, tudo bem, contra o Nacional basta.
Basta, pronto, ganhou os 3 pontos, é isso. Dá respiro, né? Dá tranquilidade pro treinador, pros jogadores. Fazer ajuste em cima de vitória é muito mais fácil. Entendeu? As 4 valências do jogador de futebol: técnico, tático, mental e físico. O Corinthians, se você pegar o elenco do Corinthians hoje, os 26, 27, 28, como eles estão nessas 4 valências do futebol? Tá? Ganhar, porque você ganha um aqui, que é o mental, você vai ganhando confiança. Pronto, um deles você já começa a recuperar. Tático, dá um tempinho a mais para o treinador trabalhar o time. E o Corinthians já mostrou evolução nos outros jogos, contra adversários mais fortes, como foi o primeiro tempo contra o Fortaleza, que eu achei bom, né? Físico, aí no físico você coloca clínico, médico, já estamos vendo aí. O jogador entra com dor porque precisa ganhar, fazer o gol. Foi lá, entrou, fez o gol. Se pudesse, nem viajaria. Se o Corinthians tivesse um elenco, nem ele, nem o Coronado, nem o Papai Garro, nem o Roberto, ninguém ia viajar. Ponto, é assim que funciona. Entendeu? Então eu falei do mental, falei do tático, falei, tá faltando um. Físico e técnico. Técnico, né? O técnico. Beleza. O técnico, esses jogadores que o Corinthians tem, se a gente olhar para tudo isso e esperar um pouco, eles podem jogar o que jogaram contra o Fortaleza. E não o que jogaram ontem. Entendeu? Então, Ou contra o Fluminense. Então você pega, vamos olhar para isso, pega minimamente a régua. Tudo bem, você não quer olhar para o ano passado, ano retrasado, mas pega a régua de 2, 3 jogos então, para você ser mais imediatista. Futebol, meu querido, não é basquete. Futebol não é vôlei. Você pode pegar um time espetacular de basquete que ele vai ganhar do meu time, vai ganhar. No futebol, não. É outro esporte. Por quê? Porque o futebol é maravilhoso, é igual a vida. Entendeu? Proporciona um cara como eu, que quebrei pedra. Tô aqui com esses caras aí, ó. Tal. A vida é assim. Às vezes tem uma oportunidade, você pá! Futebol é igual. Então você vai jogar contra o Nacional do Paraguai. Bobeia pra você ver, você não volta com derrota. Quase. O goleiro trabalhou bastante. Então, gente, perde o sentido a gente olhar para as coisas sob só um ponto de vista. Perde muito sentido. Então, sim, entendo, mas também não se pode olhar apenas este ponto de vista da vitória, que é o que muita gente está falando aqui. Que o Danilo não é ganhar não jogando bem. Nacional é quase semi-amador, jogou melhor. Teve chances, faltando 15 minutos, o Antônio Oliveira colocou o terceiro zagueiro, acertando linha de 5, pasmem. Mesmo assim, sofreu chances do time horroroso, doou sangue para ganhar. Tá claro que o Corinthians vai sofrer no ano. Mas vem cá, qual é o Corinthians? É aquele do primeiro tempo contra o Fortaleza, capaz de fazer o que fez? Ou é este Corinthians do jogo de ontem? Não tem ainda, não é óbvio, não tem ainda. Eu acho que não tem jogador nem para pôr em campo. Então assim, para o Corinthians buscar algo mais sábado no Maracanã, você tem que buscar o confronto contra o Fortaleza, contra o Fluminense, né? Uma evolução. Agora, talvez o Vessa possa nos clarear, porque o Mateuzinho disse a você ontem que sentiu um estalo quando chutou a bola. Não foi isso? Foi isso. Foi. Então, cara, se ele tiver fora, é mais um. Bom, aí sábado, o problema do joelho do Yuri Alberto vai estar resolvido? Não. Né? Para resolver esse problema, você ficar um tempo fora e tratar direito. Não vai estar resolvido. Papai Garro vai estar de volta, né? O Coronado vai poder jogar quantos minutos? O Ranieri vai voltar? Qual vai ser a estratégia do treinador? Né? Como encarar o adversário? Ranieri está suspenso. Ranieri está fora, está suspenso. Então, meu amigo, é isso. Cara, cobertor, essa história do cobertor curto, ela se explica muito. Não adianta um sujeito como eu dormir com cachecol. Não?
Tironi, só para antes da gente virar a chave, só para eu passar uma informação, quem não vai voltar sábado, Diego Palacios, 24 anos. Ontem, depois de mais de 100 dias, o clube resolveu jogar real para o seu torcedor e anunciou simplesmente, vou até pegar aqui, ó, reabilitação de lesão crônica de cartilagem de joelho. Meu amigo, crônica, o clube deixa claro que é crônico o problema dele na cartilagem. A gente já viu vários jogadores, inclusive, claro, eu não estou encerrando a carreira do Diego Palacio. Eu vou até contar exemplos de jogadores no final da carreira, com idade mais avançada, 32, 33, que a cartilagem com problema crônico encerra a carreira do cara. O Denilson, acho que foi cartilagem, o Kaká foi um pouco cartilagem, o Iago, zagueiro, ex-Corinthians, foi cartilagem. Ele só tem 24 anos, mas o Corinthians deixa claro, depois de muita pressão, e eu fui um desses que cobrei, eu comecei a fazer contagem 14º jogo fora, 15º, 16º, e fui cobrando, e eles se posicionaram. Mas é preocupante, o jogador tem 2 anos de contrato com um problema crônico na cartilagem, confirmado, enfim, pelo clube que se pronunciou e falou abertamente ao seu torcedor. Então, quem sonha em ver Diego Palacio com a camisa do Corinthians pode esperar que não tem o mínimo prazo para ele voltar, viu? Deixa eu só falar um negócio sobre cartilagem. Cartilagem é um tecido, uma membrana que protege os ossos, as articulações do joelho. Então imagina que isso aqui seja um joelho. Né? Imagina que isso aqui seja um joelho. Para evitar que o osso bata no outro, tem a cartilagem. Perfeito. A cartilagem é algo que não se repõe. Sim. São poucas coisas no organismo que você não consegue recuperar. Entendeu? Então, um ligamento, você tira um tendão de outro lado e refaz o ligamento. Cartilagem não tem como. O que está dizendo a nota é que ele tem uma deficiência de cartilagem crônica, que quando ele estiver jogando, um osso vai bater no outro. Quem tem artrite e artrose, como eu, nos 2 joelhos, e também tenho restinhos de cartilagem nos meus joelhos, digo para vocês, dói muito quando bate um osso no outro. Entendeu? Atrito dói, cara. Dói demais. Então, um profissional desse, ele tem que ter as coxas a batata da perna do Roberto Carlos, as coxas do sei lá de quem. Pra quê? Pra que os músculos não permitam que o impacto do osso com osso seja muito grande. Por isso está demorando. Sim, agora eu vou fazer uma pergunta pro Vessone, Tironi. Diante da circunstância, da atuação do time titular, do meio de campo que jogou ou esteve em campo, a ausência do Ranieri, o que você vislumbra para enfrentar o Flamengo no Maracanã sem o Ranieri? A sua pergunta ela é boa, exatamente porque o Paulinho, eu sinceramente, de terça para sábado, com 34, 35 anos, eu não vejo ele de novo no nível físico que um jogo desse tamanho vai precisar e vai merecer. O Mateuzinho jogaria, eu imagino que ele jogaria com Bidon, Mateuzinho e o Garro, que volta porque era só o nascimento do filho dele. Agora sem o Mateuzinho, que eu repito, dificilmente vai ter condição, mesmo se não deu nada de ligamento, eu acho que para sábado não vai ter condição, basicamente vai sobrar Fausto Vera, que tem ali, o clube tinha soltado ontem dores na região posterior da coxa esquerda, por isso que ele não viajou, então é possível que sábado ele esteja à disposição, ou o menino Rian, que é jovem, 18 anos, também veio da base, chegou a entrar no Majestoso, por exemplo, é um menino que tem muita personalidade, mas até um excesso de personalidade mesmo, assim, daqueles que tem que ficar acalmando ele no dia a dia, só que ele é bom jogador mesmo, só que não vem tendo chance com o Antônio, mas levou para o banco, tá levando para o banco, só não está colocando. Então é o que vocês estão falando do elenco curto, do cachecol aí do Massa, o Corinthians não tem tantas opções, e quando perde Maicon, e perde aí agora, por exemplo, a possibilidade, né, de perder, a possibilidade real de perder o Ranieri suspenso, você sofre muito. Aliás, ontem o Antônio deu uma declaração que eu achei importante, ele fala, o Maicon, em toda a minha carreira,
A perda é tão grande que eu perdi um dos jogadores mais inteligentes e organizadores de jogo que eu tive trabalhando comigo na minha carreira. Eu até achei bem curioso o tamanho da lamentação por ter perdido o Maicon e agora perde o Ranieri. Então os dois volantes dele que eram titulares, ele não tem para sábado. Um definitivo até o final do ano e um por suspensão. O Bidon é aquela gratíssima surpresa, o menino é jogador de bola, não tenho dúvida que vai ser vendido por muitos milhões, é um baita de um jogador, só que também é um menino, e o outro virou uma incógnita, sobretudo com a situação do Fausto e do Mateuzinho.